Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o método Input Carry com mais de um campo. Então pessoal, geralmente a gente usa muito, né, esse método quando precisa capturar alguma informação rápida, né, sem ter necessidade de criar um formulário para isso. Mas aí vem um questionamento, né, dá para usar esse método com mais de um campo? Né? Às vezes surge a necessidade de você ter que coletar mais de uma informação. A boa resposta é que sim, o método Input Care permite a gente coletar mais de um valor, não apenas um valor, como geralmente a maioria faz. Então eu vou criar aqui um novo projeto rapidinho e vou mostrar para vocês bem rapidamente aqui na prática como que funciona, como que eu faço para poder utilizar o método Input Carry com mais de um campo. Muito bem, o projeto já está criado aqui, eu vou colocar um botão só para teste, tá bom? Vou colocar aqui, ó, teste, inclusive o nome do botão. Duplo clique aqui nesse botão. Então vamos lá. Eu vou chamar então um método aqui, InputCure, e vou testar se foi pressionado o botão OK. Se for pressionado o botão OK, eu vou mostrar os dados que foram coletados. Então vou colocar vou chamar, né, ele dentro de um if aqui, ó. Então if InputCure, o primeiro texto que ele pede aqui é o título, né, da janelinha que vai ser aberta. Então vou colocar aqui, ó, entrada de dados. Beleza? Percebe que esse método ele tem mais de uma assinatura aqui, ó. Ele tem três assinaturas. Então a primeira assinatura, ela contempla justamente isso que a gente quer, que é a possibilidade de criar mais de um campo dentro dessa janela. Geralmente a gente usa mais a segunda assinatura desse método, que pede simplesmente o texto que vai ser recebido, né, o conteúdo que vai ser recebido e a variável que vai armazenar esse valor. Mas, por exemplo, se eu quero coletar aqui mais de uma informação, vou fazer um teste aqui coletando duas informações, nome e ano de nascimento, por exemplo. Então eu vou usar essa primeira assinatura que ele pede aqui, ó, no segundo parâmetro, um array do tipo string, que seria os campos, né, as informações que eu quero ler. Então eu vou dizer que eu quero ler o nome e quero aqui o ano de nascimento. Pronto. Então com isso aqui, a janela input query, né, ela vai ser gerada com dois campos, um campo para o nome e outro campo para o ano do nascimento. Mas beleza, e agora como que eu faço para armazenar os valores, né, desses campos? Então vai entrar em cena agora o nosso terceiro parâmetro, que é o array também de string correspondente aos valores que vão ser coletados para cada campo desse que a gente criou aqui, o nome e o ano de nascimento. Beleza? Então, como ele pede aqui também um array de string, eu vou ter que criar aqui um array, né? Vou chamar ele de ldados, por exemplo, e ele é um array de string, então é um array de string. Perfeito? Eu vou inicializar esse meu, né, array, então vou dizer que ele vai ter duas posições, né, uma para cada valor que vai ser coletado, então eu preciso armazenar tanto o nome quanto o ano de nascimento. Então são dois valores. Então eu estou dizendo que esse meu array LDados ele vai ter duas posições. O tamanho dele é 2. Significa que eu posso armazenar dois valores dentro desse array. Perfeito? Uma vez que eu tenho o meu array definido, eu posso passar ele aqui. Então vou passar o meu array LDados aqui nesse terceiro parâmetro. Perfeito? Então, conforme o usuário digita lá dentro, então o primeiro campo vai ser o nome, ele vai para a posição 0 do array. O segundo campo é o ano de nascimento e ele vai para a posição número 1 do array. Lembrando que o array começa do 0, né, a contagem. Então tem a posição 0 e a posição 1. Posição 0 a gente vai ter o nome e na posição 1 a gente vai ter o ano de nascimento. Isso se o usuário clicar no botão OK. Para a gente confirmar se realmente foi lido esses valores, a gente vai mostrar simplesmente o conteúdo que está dentro desse array, né, que foi lido pela janela do input query. Então vou dar um show message aqui e vou dizer, ó, o nome que foi informado lá, que foi digitado, é o nome que está dentro do meu array LDados na posição 0, né, porque ele sempre vai obedecer a sequência que está aqui, ó. Então a primeira posição 0 do array vai ter o conteúdo de nome. A primeira posição, né, a segunda posição do array, que é a posição 1, vai ter o conteúdo do ano de nascimento. Então ele segue exatamente a sequência que a gente passa aqui nesse array, tá bom? Então
a posição 0 corresponde ao nome. Então eu estou simplesmente lendo o nome que está dentro desse array que foi lido pela janela do input query. Eu vou pular aqui uma linha e na linha de baixo eu vou colocar ano, né, ano de nascimento. E aqui no ano de nascimento eu vou ler o conteúdo que está na posição 1 do meu array, né, que é o valor que corresponde aqui ao campo, né, ano de nascimento. Beleza, pessoal? Então com isso aqui eu consigo verificar se realmente os dados estão sendo lidos da maneira correta. Perfeito? Então a gente vai compilar isso aqui para a gente testar. Deixa eu só apagar aqui que eu coloquei um erro sem querer aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos testar, vamos ver se está funcionando. Deu um erro aqui, faltou um L no nome da variável, beleza. Vamos lá, compilar de novo. Beleza, executou aqui. Então eu vou clicar no botão teste. Ó, ele pediu dois campos aqui, o nome e o ano de nascimento. Então eu vou colocar o meu nome e vou colocar o ano de nascimento aqui. Vou dar um OK, vamos ver se ele leu. Ah lá, nome e o ano de nascimento que foi informado. Legal? Então a ideia aqui foi justamente explicar na prática de uma maneira bem rápida mesmo, como uma dica rápida, como que você faz para você criar um input carry com mais de um campo. E aqui você pode colocar quantos campos você quiser. Quanto mais campos você for passando aqui nesse array, mais campos ele vai criando na janela. Obviamente que se você aumentar aqui a quantidade de campo, você também tem que aumentar o tamanho do array que vai armazenar os valores, ok? Até a próxima, pessoal.